Nós sabemos que os ministros ordenados, os governantes da igreja, possuem a responsabilidade de guiar um povo, contudo, eles estão completamente submissos à palavra de Deus. Eles não devem, de forma alguma, incluir nada do qual não foi dado segundo as Sagradas Escrituras. Todas as formas de adoração, todas as formas de cultuarmos a Deus, do quais emanem meramente das nossas próprias vontades, são completamente repugnadas diante das Sagradas Escrituras. Então que você possa observar o que as Sagradas Escrituras diz a respeito disso, que você possa sempre prestar um culto que seja agradável a Deus, tanto quando você está reunido como igreja, como quando você está vivendo. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado em mais uma manhã. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos seguir mais um dia para a honra e glória do Senhor. Um abraço a todos, bom dia a todos, que o nome do Senhor seja glorificado. Lembrando que isso daqui não tira a sua responsabilidade de cultuar com a igreja reunida junto com o Senhor. É necessário que nos reunamos qual a palavra correta? Constantemente. Imagina que nós temos 52 semanas no mês, onde nós deveríamos todos os domingos cultuarmos a lembrança daquele que nos trouxe a vida. Todo domingo nós lembramos da ressurreição de Cristo, lembramos do favor que Ele derramou sobre as nossas vidas. Nós devemos lembrar disso todos os dias, é claro, mas domingo nós fazemos aquilo que nos foi ordenado. Nos reunimos para a honra e glória do Senhor. Então todos aqueles que não se reúnem, que vocês tomem consciência acerca disso, sabendo que Deus foi misericordioso para com a nossa vida e nós não o adoramos simplesmente por obrigação, mas sim como uma resposta daquilo que foi feito dentro de nós. Hoje nós vamos abordar um artigo primordial da Confissão Belga, o artigo de número 32, onde trata da ordem e disciplina da igreja. Depois nós vamos para o nosso 20º livro do Antigo Testamento, Provérbios, do capítulo 9 ao 12. Hoje nós trataremos então deste artigo de número 32, por onde iniciaremos. Olha o que diz. Cremos que, embora seja útil e bom que os governantes da igreja entre si estabeleçam e conservem determinada ordem para manter o corpo da igreja, no entanto, devem se guardar de desviar daquilo que nosso único mestre, Cristo, nos ordenou. O que está dizendo aqui? Lembre-se, esses artigos visavam regular a forma como era feito a adoração ao Senhor. Regular em qual sentido? Pense que, naquele tempo, 1561, estávamos no estágio da história onde a igreja, como fator preponderante do mundo, unificada com o Estado, eles faziam aquilo que melhor lhe agradasse. Sendo somente uma organização, eles estabeleciam preceitos. O que são preceitos? Valores, estabeleciam regras do quais não surgiam das Sagradas Escrituras. E as pessoas ficavam completamente restritas e obrigadas a cumprirem. Primeiro que eles cumpriam porque eles não tinham também conhecimento, eles não sabiam se as pessoas estavam falando a verdade ou a mentira, porque poucas pessoas tinham acesso à informação. Uma minoria tinha acesso à informação. No entanto, os reformadores, por ordem clara, soberana de Deus, restabeleceram a primazia da palavra, estabelecendo que a palavra é a única regra de fé e prática, de forma que tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus deve ser completamente rejeitado. Ainda que os governantes da igreja exerçam certo domínio, eles devem conservar, sim, acima de tudo, a preservação daquilo que a palavra diz. Por isso que nós não somos guiados por história, nós somos guiados meramente pelas Sagradas Escrituras. Claro que nós respeitamos todo o passado, nós respeitamos tudo aquilo que foi feito, nós preservamos algumas coisas que são tradições, mas nós não atribuímos a isso centralidade, como se fosse algo completamente canônico, posso usar essa palavra. Ou seja,
nós seguimos única e exclusivamente o que as Sagradas Escrituras dizem. Hoje ainda existe muito essa questão de usos e costumes. Observe que ele não deve ser preponderante numa igreja. Claro, é óbvio que isso faz parte, mas tudo isso com determinada consciência, com determinados limites, para que isso não se perca. Que nós possamos mergulhar única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras e não em vãs filosofias humanas, onde por vezes eles visam construir uma realidade, por vezes com boas intenções, mas da forma completamente errada. Porque se o espírito não regenera um coração, ele está completamente morto. Não adianta pegarmos e mantermos uma pessoa dentro do nosso quadrado ali, quadrado de tijolos, e quando ele segue na sua vida, ele vive uma vida completamente discrepante daquilo que ele foi chamado. Ou seja, nós vemos isso de maneira clara, diariamente acontecendo, mas nós necessitamos do Santo Espírito que regenera e transforma o mais imundo dos pecadores. E nós somos guiados pela palavra das Sagradas Escrituras, que nada mais é do que a palavra de Deus manifesta aos homens, aplicada pelo Espírito Santo. Então que nós possamos confiar nas Sagradas Escrituras e, acima de tudo, meditarmos de dia e de noite para que possamos compreender qual é a instrução do qual Deus tem para nós. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Paulo escrevendo a Timóteo: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ou seja, existe uma forma, e essa forma é única e exclusivamente direcionada pelas Sagradas Escrituras. Qualquer outro tipo de reunião, qualquer outro tipo de ajuntamento do qual não está centralizado na palavra, não passa de ajuntamento de pessoas. Se nós não nos reunirmos em torno da palavra, em torno de Cristo, nós apenas estaremos nos reunindo como um clube, e nós não somos um clube, nós somos parte do corpo de Cristo, e isso deve ser tomado com as devidas reverências, com devido cuidado. Então preste muita atenção acerca disso. O artigo 32 continua dizendo: por isso rejeitamos a todas as invenções e leis introduzidas no culto a Deus que, de qualquer modo, obriguem ou forcem as consciências. Aqui ele deixa muito claro do que se trata. Por isso, rejeitamos todas as invenções e leis humanas introduzidas ao culto a Deus. Ah, galego, eu quero, ficar aqui pintando um quadro na hora que nós estamos cultuando a Deus. Não, você não está cultuando a Deus. Você pode pintar um quadro como prestando um culto a Deus, tá? É muito diferente do que na hora do culto você ficar pintando um quadro falando que você está cultuando a Deus. Na hora do culto nós temos que estarmos ali reunidos em um só corpo, ouvindo a palavra, pedindo para que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Não se trata disso. Eu posso estar em casa pintando um quadro, cultuando a Deus com toda certeza. Da mesma forma que você pode limpar a sua casa para a honra e glória de Deus. Tudo que você faz deve ser feito para a honra e glória de Deus. Mas o momento do culto é o momento do culto. E ele é direcionado único e exclusivamente para cultuar aquele que é centro das nossas atenções. Então, existe alguma coisa de ilícito em pintar o quadro? De forma alguma, mas na hora do culto não se trata disso. Ah, mas eu estou sendo inspirado por... Você não está sendo inspirado por nada, você está vilipendiando aquilo que é estabelecido segundo as Sagradas Escrituras. A forma de cultuar envolve reverência e temor às suas Sagradas Escrituras. Isaías 29, verso 13 diz: portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Isso daqui foi postergado, isso daqui continuou acontecendo durante um bom tempo, ainda hoje acontece e sempre acontecerá, porque o homem sempre quer ser o seu próprio Deus. Naturalmente, o homem, quando se afasta da palavra, ele continua adorando um falso Deus, ele continua falando que pertence a Deus, mas ele honra com os lábios, mas o coração está completamente longe dele. A adoração que ele faz não passa de uma mera manifestação humana, onde o homem é preponderante. Que nós possamos nos curvar
única e exclusivamente as Sagradas Escrituras. Lembre-se que Isaías foi escrito cerca de 750 anos antes de Cristo, ou seja, 750 anos as coisas já aconteciam errado, agora 2000 anos depois de Cristo as coisas continuam pelo mesmo caminho, porque isso é a essência da natureza humana. Por isso que nós clamamos para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza a uma adoração verdadeira. Nós não devemos trazer novos elementos ao culto. O que impera dentro da igreja são os princípios reguladores do culto. O que se trata? Nós fazemos aquilo que está estabelecido na palavra. Aquilo que não está estabelecido na palavra nós não fazemos, porque Deus deseja ser adorado conforme a sua palavra diz. Em Mateus capítulo 15, verso 5, diz da seguinte forma: sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Olha essas palavras com contundentes são. Adoração ser uma farsa e ensinam ideias humanas. Essas palavras do quais apontam justamente para essa natureza humana. Natureza humana onde realmente Jesus estava relembrando aquilo que havia sido dito 750 anos antes. Vamos abrir ali em Mateus capítulo 15. Olha o que diz. A partir do verso 1. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem a tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. Observe o que Jesus está falando aqui. Por que a tradição se tornou mais importante do que os mandamentos de Deus, conforme nós estávamos falando. E aí ele traz outro apontamento, como se fosse uma defesa da sua tese. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Isso aqui se tratava do voto de Corban. Depois vocês pesquisem do que se trata e vocês poderão mergulhar um pouquinho mais. Verso 6. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas. Lembre-se do que se tratava a palavra hipócritas, as máscaras usadas nos teatros gregos. Lembra que Cristo veio logo na hora, nesse momento onde estava ali muito em alta esses pensamentos. Homens que foram muito sábios, que claro, eles viveram numa época do qual os seus ensinamentos ainda também prevalecem até hoje, mas nenhum ensinamento é superior ao de Cristo Jesus. O único lugar onde nós podemos ter a plena convicção da verdade. Então imagina, verso 7. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Daí ele traz justamente esses versos. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Daí ele traz uma série de apontamentos ali, do qual agora não é pertinente mencionarmos, mas que vocês possam meditar sempre acerca disso. Então, Jesus sempre já repudiou essa forma de adoração, do qual não se tratava da maneira como foi estabelecida por Deus. Lembre-se, Jesus sempre respeitou as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras foram feitas para ser respeitadas de Gênesis a Apocalipse. Claro que tinha algumas coisas que eram temporais, mas os mandamentos e os ordenamentos fluem das Sagradas Escrituras, do quais devem ser observados por nós. A maneira como nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós devemos ver como um direcionamento para que nossa vida glorifique o nome do Senhor. Mas entendermos, sobretudo, o significado da lei. O significado da lei não é simplesmente nos resguardar nossa vida, embora seja, existem os princípios fundamentais. Por exemplo, eu gosto de mencionar esse exemplo que fica muito claro. Em determinados lugares possuem radares. Do que se trata esse radar? Esse radar visa com que você não acelere por demasia, de forma que você possa causar algum acidente. Normalmente são em lugares, pelo menos deveriam ser em lugares que existe um maior índice de acidentes. É como se fosse uma lombada. A lombada visa falar: aqui é um lugar de atenção, você não deve andar em alta velocidade aqui, porque se você andar em velocidade aqui, você corre o risco de
de causar algum tumulto, algum acidente. No entanto, não se trata de andar nessa velocidade somente ali, porque ali, embora aponte para um ponto do qual é de muito perigo, a velocidade, estabelecer um limite de velocidade nas rodovias, se trata de uma velocidade do qual você, conseguindo andar, você conseguiria fazer qualquer tipo de manobra para não causar eventual acidente, ou que o acidente que seja causado não venha destruir sua vida. Quando que você entendeu o significado da lei? Quando você anda em regularidade, com essa velocidade, sabendo que isso está preservando sua vida. Claramente nós não fazemos isso. Creio que a maioria de nós não andamos dentro do limite da velocidade, justamente por conta desse senso que nós temos de controle. Nós olhamos e falamos, não, mas eu tenho controle. Não, mas foi estudado uma fórmula do qual nós devemos agir, pensando justamente em preservar nossas vidas, mas nós não respeitamos. Então a palavra de Deus está mais ou menos dessa forma estabelecida. Tudo que foi estabelecido, existe um princípio por trás, só que nós não entendemos. Nós achamos que Deus fala acerca do adultério é porque ele não se trata disso. Eu não sou o poço do meu prazer, eu não adultero, depois acho que vai ficar tudo bem. Isso daí causará marcas em mim, causará marca nos meus filhos, causará marca na família. Não, eu vou negligenciar, não, eu vou me separar porque a pessoa não me satisfaz mais. Você causará marcas em você, você causará marcas nos seus filhos, você causará marcas pro resto da sua vida. Galego, você está colocando um fardo mais pesado em mim. Não, eu estou simplesmente dizendo o que a palavra diz. Claro que Deus pode te perdoar desde que você se arrependa, e o seu relacionamento pode nunca mais voltar a existir, mas, no entanto, você deve glorificar o nome do Senhor em tudo que você faz, você deve pensar acerca disso. O perdão do Senhor não anula as consequências daquilo que você fez. Então, nós temos que agora assumir as responsabilidades e caminharmos para um lugar completamente distinto. Então, observe do que se trata sempre essas leis e qual que era a intenção da lei. Tá? Então ele deixa muito claro aqui a forma como foi. Em Gálatas 5, verso 1 diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. A escravidão da lei está justamente nisso que eu acabei de dizer, em simplesmente cumprir a lei, imaginando que cumprindo a lei eu sou melhor do que alguém. Não se trata disso. Se trata de cumprir a lei porque o Espírito está em mim. Agora eu entendo o significado disso. Eu não faço para ser santo, eu faço porque sou santo. Não santo por conta de mim mesmo, mas porque Deus me fez nova criatura por intermédio do Espírito Santo penetrando no meu coração, e algumas coisas não fazem mais sentido. Então, observe que eu não faço para receber algo, eu faço porque eu já recebi muito. Então, a intenção já é completamente diferente. Imagina um filho que te obedece porque você é simplesmente pai, se ele fizer, você dará alguma coisa a ele. Agora imagine um filho que ama você como pai, e ele faz por amor, ele faz aquilo que glorifica o nome de Deus, porque deve sempre glorificar o nome de Deus, mas ele faz de maneira do qual agora você enxerga um amor que emana de você. É muito mais belo, é muito mais belo. Nós vemos relacionamentos de pais que foram completamente restaurados diante da presença do Senhor. Um pai que maltratou o filho, um pai que não prestou assistência devida e comum a toda criatura que nós sabemos. Ocorre que daí, depois dessa pessoa alcançada, ela começa a ver a manifestação não do amor desse pai, mas manifestação do amor de Deus. E agora esse pai, ele recebe aquilo que ele nunca ofertou. Isso é a misericórdia, isso é ofertar. Não, meu pai não me criou, meu pai não me deu a devida atenção, meu pai abandonou minha mãe, mas eu como filho, entendendo o que a palavra diz, agora eu amo meu pai, mesmo sem ele merecer segundo aquilo que eu julgo. Eu não olho segundo os meus julgamentos, mas segundo os princípios estabelecidos na palavra. Eu não sou guiado por uma lei humana, eu sou guiado por uma lei divina, agora eu simplesmente amo. Então, observe que essa questão da ordem e disciplina, embora nós estejamos aqui tratando da ordem e disciplina da igreja, ela se expande por tudo, porque no final das contas, nós somos igreja, reunidos individualmente, nós somos parte do corpo. Manifestando parte do corpo, nós manifestamos a natureza daquele que nos criou. Então, que nós possamos observar com muita atenção do que se trata, mas que, acima de tudo, diante do culto, nós possamos ter a devida reverência, sabendo que todas as invenções são completamente refutadas
diante daquilo que ele estabeleceu como eterno nas Sagradas Escrituras. Ele caminha para o fim na penúltima frase dizendo: só aceitamos aquilo que é apropriado para preservar e promover a harmonia e unidade, para manter tudo em obediência a Deus. Existe uma razão para que as coisas estejam ali, e é justamente preservar a harmonia e a unidade. Uma igreja deve ter harmonia e unidade. A harmonia significa justamente essa condição de caminharmos para o mesmo sentido, que é muito similar à unidade. A unidade de pensamento, todos caminhando para o mesmo lugar. Imagina num lugar onde cada um pensa de um jeito, cada um puxa para um lado. Naturalmente eles não conseguirão andar de maneira do qual a palavra seja preponderante. Então a obediência a Deus deve ser unificada e completamente sedimentada nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos essas confissões de fé, por isso que lá na igreja Confronto nós somos uma igreja completamente sedimentada nas Sagradas Escrituras, mas nós temos essas confissões de fé, o catecismo, Dort, Sínodo de Dort, que estabelecem os padrões, que mantêm ainda o aspecto histórico, e nós cremos justamente que todos esses artigos aqui convergem para a Sagrada Escritura de maneira que todos possamos olhar para o mesmo ponto, aqueles pontos que são primordiais, tanto na maneira como nós cultuamos, como na maneira como nós vivemos. Então, nós só aceitamos aquilo que é apropriado para preservar, e a única coisa que é apropriado é as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Então, isso é muito claro. As Sagradas Escrituras, por vezes, sequer precisam ser explicadas palavras, porque as palavras já emanam de si mesmo de maneira gloriosa. Continua dizendo: para este fim, disciplina e excomunhão devem ser exercidas de acordo com a palavra de Deus. Então lembra quais são as 3 marcas da igreja verdadeira. Vamos ver se vocês lembram. Escrevam aí as 3 marcas da igreja verdadeira. Nós abordamos já isso. Alguém lembra? As 3 marcas da igreja verdadeira se trata da pregação fiel das Sagradas Escrituras, o correto oferecimento das ordenanças dos sacramentos e, por último, a disciplina e a excomunhão. Nós já falamos de maneira um pouco mais aprofundada sobre isso, mas nós sabemos que isso deve ser exercido de acordo com a palavra de Deus, para este fim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mari, mas muito bom, você pelo menos mencionou, esses daí são os sacramentos. Imagina que isso daí, nós apenas cumprimos aquilo que Deus estabeleceu. É uma ordem de Deus, é uma ordem do qual deve ser feito com reverência e com temor, porque isso daí foi ordenado por Deus. Mas observe que é a correta ordenança. Imagina uma pessoa estar na igreja, ela confessou Cristo, mas ela não foi batizada. Se ela não foi batizada, naturalmente ela não ceiou, então ela não vai para o céu. Ela morre, ela não vai para o céu. Não se trata disso, porque isso não se trata de um elemento salvífico. Isso daí se trata de uma ordenança do qual foi estabelecida. Lembre-se, Jesus, ele já cumpriu toda a lei. Nós fazemos isso simplesmente em obediência e em temor a ele. Nós cumprimos como um ordenamento estabelecido pelo Senhor. A ceia simboliza justamente o corpo de Cristo partido. Nós vemos ali o batismo simbolizando o favor de Deus sobre as nossas vidas. A morte de Cristo sobre as nossas vidas. O batismo manifesta aquilo que ocorreu, a marca do povo de Cristo. O batismo é uma marca, a marca daqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. É uma marca evidente que todos aqueles que são batizados são salvos? De forma alguma. Então lembre-se, no Antigo Testamento, a ceia foi substituída, a ceia era a Páscoa, e no Antigo Testamento a circuncisão foi substituída pelo batismo. Então se trata das mesmas coisas agora na nova aliança. A nova aliança que se trata de
de uma nova forma de enxergar aquilo que sempre foi estabelecido, do qual foi preponderante durante um tempo, no entanto, agora trouxe o significado que estava oculto em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a revelação perfeita. Aqui nós temos alguns versos que apontam nesse sentido. Mateus 16:19 diz: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Esse é o poder da igreja, o poder do corpo reunido de Cristo, de forma de que cumprindo aquilo que está estabelecido. É a vontade de Deus sendo feita entre nós. Mateus 18, verso 15 diz: Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo 2 ou 3 e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Aqui nós já abordamos daqui de maneira mais profunda em outro artigo, então que vocês possam meditar nesses versos. Romanos 16, verso 17 diz: E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Ensinam coisas contrárias que vocês aprenderam. Fique longe deles. Observe que aquelas pessoas que falam de maneira divergente do que as escrituras dizem, nós somos exortados a ficarmos longe. Por isso que é necessário que nós tenhamos cuidado de sermos diligentes na leitura, no conhecimento das Sagradas Escrituras, porque por vezes nós poderemos estar justamente sendo seduzidos por vãs filosofias e nós responderemos por isso. Se, por exemplo, eu estou falando aqui um monte de coisas que não tem nada a ver e você está aqui dizendo amém, daí você morre. Você vai chegar e falar assim: nossa, eu ouvi um homem ali, ele aparentava ser um homem de Deus, tinha uma família maravilhosa, era pastor de uma igreja, e eu fiquei escutando ele e eu fui fazendo o que ele falou. Se caso você chegue e se justifique dessa forma, ele fala assim: tudo bem, estava tudo errado, você leu a palavra? Não leu? Então vai para o mesmo lugar que ele está, vai lá, um lugar bem quentinho. Essa é a realidade. A realidade é, nós responderemos por nós mesmos. Então, observe que vocês não sabem as minhas intenções, nem eu mesmo consigo saber minhas intenções. Vocês devem ser conduzidos a uma avaliação criteriosa por intermédio das Sagradas Escrituras. Hoje nós aprendemos a tudo dizer amém. Ah, não, olha ali, ele fala bonitinho, ele está ali. E vocês tomam isso como autoritativo. Não se trata do carro que eu ando, da casa que eu vivo. Não, se trata de uma palavra, do qual lança fora toda mentira. E você deve conhecer. Você deve ler as Sagradas Escrituras, você deve conhecer, você deve ser responsável pelas pessoas da sua casa, você deve ser responsável pela sua família. E sim, deve se submeter sim a um pastoreio, a uma igreja, mas tudo isso se estiver debaixo da ordem de Deus, porque senão você não pertence a uma igreja. Então é muito sério tudo que estou falando, tá? Tudo que estou falando emana justamente das Sagradas Escrituras. Observe que Paulo, na verdade nem Paulo, né? Deus, porque a palavra, embora escrita por Paulo não se trata de uma vontade única e exclusivamente de um homem, mas ele nos adverte para que possamos ficar longe de todos aqueles que vivem e falam palavras completamente contrárias às Sagradas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Nós também já abordamos acerca desse texto em outra oportunidade. Como está tratando da disciplina e da excomunhão, observe o que acontecia ali. Hoje não é muito diferente, tá? A imoralidade sexual é o que mais faz parte. Vocês observam aí diversos escândalos, ainda mais com as redes sociais. Todos os dias aparece algum escândalo acerca daqueles que imaginariamente dizem ser cristãos, que na verdade são pessoas que estão completamente desprovidas do conhecimento de Deus, e nós oramos por essas vidas, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam libertos, para que Cristo tenha misericórdia da vida deles, mas nós não deixamos de adverti-los, porque nós sabemos que somente Deus, trazendo consciência acerca do arrependimento, para que ele possa vir à fé.
Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas nós também não aceitamos no nosso meio algo do qual é completamente contrário à palavra de Deus. Isso não é exclusão, isso daí é viver segundo uma palavra que é autoritativa sobre a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20 diz: Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Mais uma vez, Paulo falando a Timóteo, de maneira que ele falou: eu entreguei a Satanás. Eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Observe que, ainda que pareça dura, a disciplina é a forma como Deus trata toda a humanidade. Todos nós já passamos por disciplina diante da vontade soberana do Senhor. Por vezes estamos colhendo, sim, fruto da nossa desobediência. E nós devemos nos curvar sabendo que Deus, Ele não visa nos destruir, mas sim construir Cristo em nós. Que você seja disciplinado por Deus, que você possa enxergar as suas causas de desobediência, enxergar que Deus tem te disciplinado para a manifestação do seu nome poderoso, que é nome sobre todo nome, que Ele visa justamente te libertar de si mesmo. Que nós possamos observar do que se trata essa ordem e disciplina na igreja, que nós possamos averiguar, sim, se de fato nós temos cultuado a Deus da maneira correta. Então, pesquisem, leiam as Sagradas Escrituras para a honra e glória do Senhor, para que nós não nos percamos em meio às filosofias e às vontades humanas que têm sido cada vez mais preponderantes. Nós buscamos simplesmente saciar os desejos falhos e inclinados ao pecado do nosso coração. Que vocês sejam cheios do Espírito para que possam seus olhos serem abertos e viverem de maneira que Cristo seja o centro da vida de vocês. Vamos para os Provérbios, capítulo 9 ao 12. Como que tem sido a leitura de Provérbios? Alguém pode colocar aí o que vocês acharam, o que vocês estão achando? Claro que em poucas palavras, porque não dá para escrever muito. Muitas vezes vocês estão no caminho de casa. Eu vejo uma instabilidade de muitos aqui. Muitas pessoas estão de maneira constante, mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter essa disciplina. A disciplina faz parte da nossa vida. Galego, eu não consigo ir ao culto de domingo. Mentira, você consegue viver, você faz um monte de coisa. Por que você não consegue? Não é que você não consegue, você não quer. Ah, Galego, a verdade é, você não tem interesse. Você não tem interesse, pare de se iludir. Então, eu sabendo que eu não tenho interesse, eu sei que o interesse por isso é algo legítimo, eu peço para que o Senhor me capacite, porque sozinho eu não consigo. Então que vocês possam ter essa regularidade em todas as coisas na sua vida, porque você tem regularidade em tudo. As pessoas falam, não, a minha disciplina é não ter disciplina. Não, você tem disciplina sim, você come todo dia, você manifesta suas vontades naturais, todos os dias você respira, todos os dias você vai ao banheiro, todos os dias você mexe no seu celular, todos os dias você faz milhares de coisas. O que acontece é que você, de maneira rebelde, sempre quer se afastar de Deus. Nós somos assim, tá? Não é só você, é toda a humanidade. Mas sabendo quem nós somos, nós olhamos para Cristo e pedimos para que Ele nos purifique, nos direcione. Então nós fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor. Por isso é necessário que vocês façam exames de consciência, que vocês penetrem cada vez mais nas Sagradas Escrituras, mergulhem nas Sagradas Escrituras para que vocês possam conhecer cada dia mais essa palavra que nos liberta, que nos traz vida e paz. Olha aqui as pessoas estão olhando, Provérbios é didático, forte, que nós possamos enxergar do que se trata. Então, vamos para Provérbios. Lembre-se que Provérbios sempre retrata esse chão da vida, ele manifesta coisas muito naturais, e que palavras ali são verdadeiros aprendizados que nos direcionam a um conhecimento maduro de quem é Deus. Vamos ao que diz, capítulo 9, verso 4. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Verso 8 do capítulo 9. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Ou seja, não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele odiará. E repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Então,
aqui no final das contas é mais ou menos isso. Porque muitas palavras que eu falo eu creio que não são agradáveis, justamente pela natureza humana, mas segundo a palavra de Deus, essas palavras são as palavras que nos geram vida. A repreensão, para aquele que é sábio, gera amor. Para aquele que é zombador, ele passa a odiar. Então, importa agradar a Deus em vez de agradarmos homens. Continua dizendo ainda aqui, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O verso 17, olha o que diz. A água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Isso é naturalmente verdadeiro. Todos vocês já passaram por essa questão, que água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Todos nós já passamos por isso, fazendo analogia a milhares de questões. Inclusive, Agostinho de Hipona, que foi um homem, um monge, pode colocar, não é monge na verdade, né? É só para vocês entenderem. Um homem que depois foi completamente tomado por essa palavra, um homem que viveu para a honra e glória de Deus, escreveu de maneira muito perspicaz. Ele escreveu um livro que chama Confissões. Você olha assim, desde o início da sua vida, ele começa a retratar como ele era rebelde, quanto as mãos de Deus estavam sobre ele. Ele manifesta os seus furtos. Ele chegava e ia roubar manga, mas ele roubava não simplesmente para comer, mas ele roubava simplesmente pelo prazer de estar ali, e depois entregava esse alimento para os porcos. É a mesma coisa do ser humano. O ser humano, todos nós vivemos dessa forma. As pessoas que viveram no passado viveram dessa forma, nós vivemos dessa forma, mas a palavra nos admite para que não vivamos dessa forma, porque não é dessa forma que nós glorificamos a Deus. Observe o que diz no verso 18. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Quando nós agimos assim, achando mais refrescante essas águas roubadas, o pão, comidas escondidas, nós estamos manifestando quanto nós somos mortos. E somente Cristo para nos trazer da morte à vida. Que você possa hoje ser desperto da morte para a vida, possa deixar para trás tudo aquilo que tem lhe aprisionado. Isso chama-se confissões. Confissões, tá? Pode procurar. Confissões de Agostinho de Hipona. Tá? É maravilhoso. Escrita no século 3, tá? Então, ele nasceu ali meados do século 3. 3 não, 4, né? 300 é 4. Então, é do século 4. Procure, vale muito a pena ler, tá? Vale muito, muito a pena. É um livro tremendo, que retrata muito, muito bem a glória de Deus. Continua no capítulo 10, caminhando para o fim. Desses provérbios, eu gosto de mencionar esse que está mencionado aqui no verso 16. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. É justamente isso que acontece. Quando você faz as coisas certas e você recebe seu salário, você sabe que você é digno daquilo. Contudo, aquele que conquista as coisas de maneira ilícita, naturalmente o leva ao pecado. Observe que tudo isso traduz coisas da nossa vida. Tudo que está escrito aqui, ele manifesta pequenos aspectos, microfagulhas de aspectos que nós passamos no nosso dia a dia. Nós vemos aqui, olha o que diz no verso 4, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Então tudo isso vai direcionando para a nossa vida, vai direcionando aqui para coisas da nossa vida. Eu estou com preguiça de ouvir a palavra de Deus, eu sou negligente para as coisas de Deus. Observe, você cuida do seu corpo, você cuida da sua família, você cuida das suas finanças, mas você não cuida do seu espírito, da sua alma. E a única coisa que é eterna, a coisa mais importante do que você cuidar do seu corpo, mais importante do que você cuidar da sua família, mais importante do que você cuidar de qualquer coisa, cuidar da sua alma. E como você cuida da sua alma? Somente glorificando o nome de Deus, mergulhando nas Sagradas Escrituras, entendendo e compreendendo, porque você harmonizando sua alma sustenta todo o resto.
Sua alma sustenta todo o resto. Então, nós devemos glorificar a Deus. Por isso que a nossa alma, essa questão primordial. A sua alma estando alinhada, seu corpo vai estar alinhado, sua vida financeira vai estar alinhada, todas as suas áreas estarão alinhadas, porque almas fortes não habitam em corpos fracos. Não estou falando isso de debilidades físicas, tá? Porque aí são patologias. Mas nós estamos falando de pessoas com discernimento. Eles não vão viver de maneira completamente destrutiva em outras áreas da sua vida, justamente porque eles têm a sua alma fortalecida e a sua alma direciona todos os seus comportamentos. E não estou falando também aqui de pessoas, somente pessoas prósperas, disso e daquilo, porque a prosperidade não está em muito ter, mas em pouco precisar. Eu conheço pessoas prósperas que possuem muito pouco e conheço pessoas miseráveis que possuem muito. Então não se trata acerca disso, embora muitos tenham atrelado isso de maneira completamente diferente. Continua, vamos para o capítulo 11 já. Capítulo 11 nós temos ainda outros versos. Aqui tem milhares de versos que nós poderíamos ficar aqui horas e mais horas meditando acerca de um único provérbio. Mas eu escolhi alguns, na verdade não escolhi alguns, eu sublinho, eu vou lendo, sublinho algumas coisas e depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, porventura, você vai ler algum e você vai ficar impactado. Então, grave esses que você for impactando, medite nisso, tá? Medite e fala, Senhor, olha que maravilhoso, obrigado, Senhor, pela sua palavra, guiar os meus passos, ditar a forma como eu devo viver. Obrigado, Senhor, pela sua soberana palavra. Glorifique o nome do Senhor. Capítulo 11, então, verso 1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Observe que você não pode levar isso de maneira literal, mas isso daí é como se fosse uma ilustração. Do que se trata uma balança desonesta? Uma balança desonesta. Lembre-se que antes essas balanças desonestas eram preponderantes, né? Existia muito isso. Eu escuto sempre história do meu avô era peixeiro, então ele ia vender e as balanças eram aquelas balancinhas assim que você segurava e daí ele ia vender, ele pegava, ele colocava às vezes menos peixe do que o peso. Então ele agia de maneira voluntária ali, só que depois ele usava isso daí, ele fazia isso daí e falava assim, ó, já deu. Daí pegava para a pessoa ficar contente, ele pegava e colocava mais, ele já tinha mais ou menos quantos peixes estavam ali fora e colocava para agradar as pessoas, mas no final ele fazia uma desonestidade tentando ser honesto. Todo errado também, né? Não conhecia o Senhor, mas no final das contas se trata disso. Imagina que nós colocamos na nossa vida balanças desonestas em várias formas. Observe que nós medimos pessoas de maneira desonesta. Nós olhamos, quando somos nós para sermos pesados, nós falamos, não, tá tudo bem, mas quando é outro, nós jogamos um fardo muito maior. Quando sou eu que erro, eu quero misericórdia, mas quando é outro que erra, eu quero condenação. Então é mais ou menos sobre isso que ele estava tentando nos dizer. Olha o que diz o verso 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável guarda confidências. Verso 15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. Tudo isso coisas que fazem parte até hoje. Imagina, Provérbios, escrito por Salomão. Salomão viveu aproximadamente 970 anos antes de Cristo. Então, nós temos aqui mais ou menos 1000 anos também desses escritos. 3.000 anos desses escritos. 3.000 anos desses escritos, do quais são atuais, tá? Não foram geradas por uma inteligência artificial. Aqui justamente a palavra de Deus, do qual emana toda a verdade. Verso 17 do capítulo 11. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. Olha que interessante. Você fazer o bem, você beneficia a si mesmo. A melhor coisa é fazer o bem. A melhor coisa é você dormir com a consciência de que você fez a coisa certa. Fazer o bem a recompensa já está ali. Fazer o bem, você não precisa de recompensa. Por quê? Você fazendo o que é certo, você já tem a recompensa em si mesmo. Eu fui fiel, mas a pessoa foi infiel, você dorme tranquilo porque você fez aquilo que você deveria ter feito. Observe que o benefício de fazer o bem é imensurável.
O que ocorre é que hoje nós fazemos meramente por interesse. Nós não fazemos o bem por fazer, nós fazemos o bem esperando se as pessoas vão reconhecer. Observe que chegam algumas pessoas e falam assim, olha, eu fiz tal coisa para determinada pessoa e ela sequer agradeceu. No final das contas, você não fez de coração. Você fez porque você esperava a gratidão daquela pessoa. O seu prêmio e a sua moeda de troca seria a gratidão. Por isso que nós somos esses seres repugnantes. Nós somos isso. Eu já fui assim, e por vezes eu devo ser assim, e por vezes talvez serei assim ainda. Sabe, eu fiz alguma coisa e falo, ó, tá vendo que ingrato? É ingrato e nós somos seres interesseiros, porque nós esperamos que a pessoa retribua pelo menos com gratidão. No final das contas, nós devemos fazer o bem, porque nós beneficiamos a nós mesmos. Mas quem pratica o mal só se prejudica. Isso daí é algo também natural. Todo mundo que faz o mal, mais cedo ou mais tarde, ele haverá de colher os frutos das suas próprias atitudes. Verso 19, o justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Quando diz justo, você não é justo por você mesmo, você é justo porque você é justificado por Cristo Jesus, e somente dessa forma para você encontrar a vida. Tá? Se você é justo, que você aparenta ser bom, você já viu que você não é bom, que nem eu falei agora no passado. Você fala, nossa, eu sou muito justo, olha, eu fiz um monte de coisa para essa pessoa nem me agradeceu. Olha, eu cuidei dos filhos dela, eu sustentei aquela pessoa e ela nem me disse obrigado. No final, nós somos o quê? Pessoas completamente repugnantes que fazemos em busca de louros. Mas o justo encontra a vida. Quem é esse justo? Esse que se manifesta como pecador, do qual busca o Senhor e fala, Senhor, somente Tu para regenerar e transformar a minha vida. Verso 22. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Nossa, né? É pesado isso. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Não tecerei comentários sobre isso, porque creio que ele é muito claro quanto a isso. Verso 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Observe que a generosidade é um princípio, é um dom de Deus, que Deus nos faça generosos. Que Deus nos faça generosos. Que Deus possa nos direcionar de maneira que o nome dele seja glorificado. Capítulo 12, caminhando para o fim. Olha o que diz o verso 2. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Observe que ele não está falando em méritos humanos. Lembre-se que aqui ele fala de coisas naturais, que nossos olhos podem contemplar. Naturalmente nós olhamos para as pessoas e falamos assim, nossa, como essa pessoa é boa. Mas a gente não consegue sondar o coração dele. Sabe, você vê aquela pessoa toda gentil, você fala, nossa, que pessoa educada, mas aquela pessoa está querendo fazer network com você, ela está fazendo aquilo ali porque ela sabe, se ela te agradar, depois você fará alguma coisa para retribuir aquilo que foi feito. Ou ela faz, sabe, aquela pessoa que chega, nunca te liga, quando ela te liga é porque ela quer alguma coisa, naturalmente, você olha e fala, não é nada disso, mas depois você descobre que é. Mas o que acontece? Nós não conseguimos sondar isso, né? Só Deus pode sondar. Mas a pessoa que faz o bem aos olhos do Senhor é aquela pessoa que foi justamente comprada por Deus e qual ele capacita a fazer o bem, porque sozinho nós não conseguimos fazer o bem. Observe que o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Então que nós possamos pedir perdão ao Senhor, pedir para que não sejamos aqueles que planejamos o mal de maneira consciente, que seja meros acidentes em nossas vidas, que todo o mal que nós temos pensado e planejado, neste momento, o Espírito Santo possa varrer do nosso coração e tirar das nossas vidas. Verso 4 do capítulo 12 diz, a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Ele sempre retrata esse relacionamento de homem e mulher, essa forma que Deus estabelece por intermédio da sua palavra para nos guiar. Lembre-se que ele fala sempre dessa unidade. Verso 9 diz, é melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Hoje parece que ele já sabia que existia Instagram, né? Parece que Salomão aqui já estava prevendo
esse futuro. Mas como nós sabemos que não foi Salomão que escreveu, mas sim ele inspirado pelo Espírito Santo para retratar uma realidade eterna, nós vemos isso daqui completamente ser verdade. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Quantos de nós já queremos aparentar ser o que não somos? Quantos de nós, quantas pessoas você sabe que estão aí com o celular completamente financiado, não tem nem o que comer, mas está lá. Depois faz empréstimo para pagar aquilo que não pode ter. É natural, o ser humano sempre busca se valorizar por aquilo que tem. Que nós possamos nos valorizar porque Cristo nos tem. Porque Cristo agora é nosso Senhor e nosso Salvador. Porque Cristo é suficiente em nossas vidas. Caminhando para o verso 14, as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Verso 18, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Então, observe, algumas palavras, ainda que possam ferir, a palavra dos sábios vão te trazer cura. E a palavra do único sábio emana das Sagradas Escrituras. Saiba que você, encontrando nessa palavra refúgio, você será curada de todas as suas dores. Verso 19, as palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas a mentira logo fica evidente. Guardem muito bem esse verso. As palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. A verdade é verdade, sempre, tá? Não há nada que possa refutar a verdade. Se alguma coisa refuta a verdade, é porque essa verdade nunca foi verdade. Então, a verdade não é transitória, a verdade é eterna. Tudo que é verdade, senão ela nunca foi verdade. Por exemplo, lembre-se que um tempo as pessoas não acreditavam que o mundo era redondo. E simplesmente por eles não acreditarem não significava que o mundo não era redondo. O mundo continuava redondo, mas depois de um tempo, quando eles descobrem que o mundo é redondo, eles descobrem a verdade que sempre esteve lá, ainda que oculta aos nossos olhos. Então, as palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Tá? Capítulo 12, verso 19, não dá para eu ficar digitando. Verso 22 diz assim, eu estou respondendo aqui a Ana que perguntou, tá? Acerca de qual era o versículo. Versículo de número 22 de capítulo 12. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas o que diz a verdade lhe traz alegria. A verdade deve ser sempre dita. Embora nós sejamos completamente mentirosos, a verdade pode emanar de nós, desde que Deus nos direcione de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Verso 23 diz, o sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram toda a sua insensatez. É o que nós vemos justamente no tempo de hoje. Os sábios por vezes estão ocultos, mas os tolos estão mostrando a sua insensatez por aí. Que nós possamos ter discernimento acerca disso e não sermos seduzidos por palavras, e sim conduzidos pelo Espírito. Verso 27, o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Verso 28, o caminho do justo conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Que nós possamos caminhar como justos, não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito. Que Deus seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que vocês possam estar aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Eu compartilhei ali a ministração de ontem, acerca de Romanos, versos 3 e 4. Eu fiz algumas analogias e expliquei também todo o conceito já do Antigo Testamento, das promessas do Senhor, Deus sendo sempre verdadeiro. Que vocês possam assistir, o título ali da mensagem dentro da capinha está errado, mas peguem e assistam, tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Coloca na hora do almoço, assiste um pouquinho, meditem na Sagrada Escritura. Se tiverem dúvidas, podem me procurar, perguntem, não fiquem com dúvidas. Hoje nós temos recursos tecnológicos para buscar as respostas, mas que vocês meditem cada dia mais nas Sagradas Escrituras, que vocês possam conhecer a palavra do Senhor e serem libertos por Ele. Não se esqueçam de comentar e compartilhar, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado. Domingo nós cultuaremos o Senhor e fica aqui o convite mais uma vez para que vocês estejam conosco, que vocês possam se programar
e que o nome do Senhor seja glorificado. Boa, Bruna, obrigado, tá? Obrigado. Olha aí, isso daí é a igreja, tá vendo? Ó, algumas pessoas aqui que possuem capacidades, elas vão ajudando, porque se cada um faz uma parte, a igreja avança. Ó, eu tenho outros afazeres, eu vou fazendo algumas coisas eu não sou habilidoso, a outra pessoa vai fazendo e me ajudando, e dessa forma a obra vai avançando. Nada avança por conta de um único homem, a não ser de Cristo Jesus, mas nós devemos andar em união, cada um fazendo sua parte. Olha aí, a Mari escreve aqui de manhã, a Bruna vai e coloca ali, outra pessoa vai e faz outra coisa. Tudo que acontece por conta dessa união, unidade de pensamento. Por isso que vocês não devem faltar nessas lives, vocês não devem faltar ao culto, porque é dessa forma que o reino avança. Que você entenda que você faz parte de um corpo onde Cristo é o cabeça, que vocês possam viver como igreja. Espero que essas palavras possam surtir efeito no coração de vocês, que o Espírito Santo faça com que ela fique impregnada em você, que você possa viver e não apenas proclamar essas palavras, que não sejamos aqueles que adoremos com os lábios, mas as nossas vidas não glorificam o nome dele. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Espero vocês amanhã aqui, 5h59, para a honra e glória de Deus. Tamo junto, um beijo no coração, até mais. Fui!